Em você, você fala. Não, mas daí eu tô aqui. E vem pra esse lado aqui então. Porque vai ser muito assim, Animal Planet. Animal Planet tem que dar um zoom. Ó, 1, 2, 3 e foi. Perdeu todo o clima. Oi, meninas. Que bosta. Ah, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Ou não legal, não sei. Meu amigo secreto é uma pessoa muito legal. Meu amigo secreto é a projeção. A projeção astral. Não é projeção astral, é só projeção humana mesmo. A gente vai falar do parque de onde você está. É, mas pô. Não, Você tá só aparecia que eu surgia. Surgiu. Acontecia aqui, entendeu? Você meditou quando acordou, tava aqui. É o astral aqui no parque. Você tá em outro espaço-tempo. Estou em Exatamente. outro espaço-tempo, exatamente. Mas qual que é o tema que eu não sei até agora? Projeção! Ah, tá. Então, projeção. Nossa, isso aí eu tenho um livro pra escrever. Certo, Meu então comece. Deus. Não, eu quero que você dá os pontos aí que você quer falar. Porque dá pra falar sobre muitas coisas. Então, projeção é algo inerente ao ser humano. Todo mundo projeta uma parte de si em outro ser humano. E acho que o mundo funciona dessa forma. Os seres humanos são programados a se projetar. E a projeção... Porque assim, tem uma questão bem filosófica do tipo assim... Como eu sei que eu existo? Tipo, meio que você tem uma ideia de que você existe a partir do momento que você projeta você no outro pra daí você se ver. Uhum. Então, tipo, meio que você existe a partir da sua projeção no outro. Não necessariamente. Não necessariamente, mas é uma forma humana É que de assim- entender a existência, entendeu? É que assim, Porque você não consegue se ver. Meio que você tem que se ver num espelho, assim. é que tem pessoas que conseguem se ver melhor. E delas não precisam projetar tanto. E tem pessoas que precisam do outro pra se enxergar. E Depende. tem pessoas que têm glaucoma. E tem pessoas que ela não enxerga um palmo na sua frente, exatamente. Mas daí depende da vontade de querer se ver também. Então, É que assim, na verdade, a isso é nossa. uma questão. De todos os humanos, assim, a grande vontade de todo ser humano é se conhecer. Conhecer si próprio. Uhum, E o método que você vai fazer isso é seu. uhum. O mais utilizado é a projeção, e é um método totalmente inconsciente para 90% da população. E eu acho que é meio que, tipo... Espontaneamente é como a criança começa a se entender, que é testando os pais, né? Tipo, é todo um teste. Receber a carga dos Aham. pais, de conhecimento, de comportamentos, começa Até aí. ter um momento de individualização. Que a criança meio que no começo ela tá aprendendo o que significa essa individualização. Uhum. E ela aprende a partir dos outros, né? E ela vai crescendo a partir do momento que ela vai se entendendo. Na verdade, a maturidade é você se conhecer. Um adolescente, por exemplo, ele está distante de se conhecer porque ele está na fase de estruturar quem ele é ainda, baseado no mundo externo. Tem pessoas que estão mais no mundo interno delas e têm um conhecimento maior sobre elas, mas mesmo assim esse conhecimento vai mudando conforme o tempo, porque você vai descobrindo novas facetas suas de Mas acordo tem com uma o que você vai coisa que é o que a vivendo. Débora falou, que é tipo da tua vontade de querer se conhecer. Porque tem uma escolha pela ignorância também de si mesmo. Tipo, uma escolha de você não querer lidar com as suas coisas, de você, tipo... Tem gente que fica a vida inteira projetando os seus problemas no outro, acreditando que o problema é o outro, não é você. Ou só buscando uma personalidade baseada no que ele vê, né? Tentando se adequar a padrões. Tipo, tem um momento da vida que é uma escolha, tipo, tá, calma. O problema não é o outro. Tipo, se o outro me irrita, o problema não é o outro. É porque eu me sinto irritado pela presença do outro. O que no outro faz eu me ver... Qual o gatilho? Porque o que você se irrita no outro é uma coisa que você tá vendo em você. Só que você não tá vendo. Só que você não tá vendo. E aí tem um momento na vida que eu acho que a gente escolhe esse autoconhecimento e tipo de se repensar, entender como a mente
pega peças na gente, né? Tipo, e que na verdade as coisas giram tudo muito em torno mais da gente mesmo, as questões, do que a Do gente que projetando na no parte outro. externa. Então, na verdade, o ideal mesmo é sempre fazer o balanço do externo pro externo. Você observa o externo e traz pro teu interior para você conseguir distinguir o que é seu, o que é do outro, e fica muito mais claro a vida. Que daí você fica mais fácil, aliás. Porque você entende que o que outra pessoa tá falando não tá falando para te atingir, mas é um aspecto seu. Aliás, quando uma pessoa fala e você se sente ofendido, às vezes ela não quer te atingir, mas você se sente atingido. Então, na verdade, você se sentiu atingido porque alguma parte sua ali se sentiu atingida. Qual é essa parte sua? Aí você vai ter que Aí entrar você, dentro. isso, você tem que parar e falar, tá, eu vou parar de culpar os outros e entender por que que isso me irrita. Por que que eu me sinto atingido? Porque ninguém se sente atingido, só eu me sinto atingido com isso. Por que que eu sou tão coitado assim? Né? Isso é complicado. Isso na verdade, é o trabalho de todo ser humano aí. Todo ser humano, pra vida inteira. Tá, enfim, você se entendeu ali que você precisa entrar num equilíbrio entre o externo e o interno seu pra você conseguir evoluir como pessoa e conseguir se descobrir, que é a grande tarefa de cada ser humano, certo? Se descobrir. Só que tem desequilíbrios, digamos assim, quando a projeção chega ao extremo. Quer um exemplo de projeção ao extremo? Eu quero muito. Irônico. A idolatria. Você idolatrar uma pessoa é total sinônimo de falta de conhecimento de si mesmo. Porque você precisa da autoestima do outro, você quer a projeção que o outro tem lá na mídia e tudo mais, então você se vê ali e você vive pro outro que você não conhece, pra um ídolo aí que... Isso serve em relacionamento também. Muito, eu ia Nossa. falar de relacionamento. Porque o começo do meu relacionamento foi baseado na idolatria. A paixão é meio que isso, né? Também. Você vê coisas no outro que ou às vezes É uma invenção. você gostaria muito de ter. Porque é uma, E você? é uma invenção do outro. Tipo, você inventa algo que supre uma necessidade uma sua. necessidade sua, e daí você fica dependente do outro, porque o outro tá suprindo essa necessidade que você não consegue. Daí quando o outro vai embora, você desaba porque você não... E tem aquele livro que eu li também, aquele Ensaio sobre Amor, ele fala alguma coisa assim, é como se fosse uma... É uma ideia tipo de uma esperança na humanidade, assim. Tipo, de que tem alguém, que é essa pessoa que você se apaixona, que essa pessoa é melhor que você, que ela é mais resolvida que você, que ela vai mais pra frente que você, que ela, tipo, entende mais as coisas que você. É como se fosse uma esperança de que tem gente que é menos fudido que você. Nossa, que merda. Aham. E aí você inventa essa pessoa pra você acreditar que, tipo, tem como o mundo não ser todo cagado, cheio de pessoas que são cagadas como você. Tem gente que é melhor que você. Então, eu acredito que o mundo é montado também em cima de uma falta de autoestima coletiva. O Então, capitalismo trabalha com isso também, né? você compra autoestima, né? A falta de autoestima, tipo, produz muito consumo. De tudo. Porque Todas as se você coisas. tiver tal objeto, tal coisa, você vai ser uma pessoa com uma autoestima melhor, né? A autoestima é comprada. Mas na verdade não, a autoestima vem... E o problema desse rolê de consumo é que você compra autoestima baseado em coisas materiais. Só que não Você tem fica nada a ver dependente com, não das tem coisas nada a ver com materiais. coisas materiais, autoestima. Nada a ver. Tipo, ela pode depois se manifestar em coisas materiais, mas ela não começa numa coisa material. Tipo, a autoestima, sei lá, eu tô bem comigo, começa numa atitude interna. Começa uma atitude interna, depois, sei lá, eu nunca comprei nada caro na vida porque eu sempre tava numa família que era pobre e tal, então, tipo, eu ganho bem, só que eu não gasto com nada comigo, porque eu acho que eu não posso. Aí você resolve, eu vou comprar uma coisa cara porque eu quero, mas eu sei exatamente o que vale isso, entendeu? É que acho que existem maneiras da autoestima se manifestar. E Então ela pode se manifestar em coisas materiais, mas é com uma consciência muito clara do que significa aquela coisa material. Não no fetiche da coisa material, entendeu? Não, entendi. Tipo assim, você pode comprar um carro pelo status que aquele carro vai te dar. Uhum.
Ou você pode comprar um carro porque Ele é útil pra você, porque ele é útil pra você produzir, se expressar no mundo da sua maneira. e ele não precisa ser só útil. Ele pode também ser um prazer estético seu. Porque você sempre quis. Entendeu? Não significa que aquilo não é útil porque simplesmente que eu vou dirigir, mas tipo, sei lá, eu gosto muito de carro, eu sou designer, então eu tenho um prazer por isso, eu estudo carros, tipo, eu quero ter esse carro porque eu gosto dele. Só que eu não preciso dele. Eu não preciso dele, mas eu posso escolher ter ele, como eu posso escolher vender ele, tá tudo bem. Você não depende dele. Você não depende dele, entendeu? E não tem alguém te falando pra ter ele. Acho que é aí que é a diferença, tipo, é o como se faz, é o nível de consciência que você faz nesse vínculo material, entendeu? Entendi, faz sentido. Tem outra questão também, que é a questão da projeção coletiva. Porque a gente sabe, né, a gente já estudou em vídeos anteriores que existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é a coletividade do inconsciente, ou do consciente que seja. Então, às vezes você projeta numa pessoa só o salvador da pátria, a pessoa que vai tirar o país da pobreza, a pessoa que vai Reencarnar, o salvador do mundo. Projeções religiosas, por que não? É Né? super isso. Só que daí a gente lembra também do que eu falei no último vídeo sobre Deus, que sempre quando você... Na verdade, projeção é você tentar ver no outro aspectos do seu próprio inconsciente, né? Do inconsciente coletivo. E daí quando você não consegue enxergar isso, isso se manifesta de alguma forma, sendo ela positiva ou negativa, o inconsciente sempre vai se manifestar. Então, quando você projeta lá um salvador num líder religioso, você, uma hora ou outra, vai perceber que esse líder religioso não é nada mais do que um ser humano falho e que a projeção que você colocou nele não é verdadeira. E essa projeção, às vezes, pode se virar contra você, de alguma forma. E vira. O inconsciente é implacável. Se ele quiser se manifestar, ele se manifesta e é tenso. Podemos ver pela situação atual do país, né? Tipo, todo mundo quer um salvador de alguma coisa, só que ninguém faz nada pra salvar, digamos assim, o país. Todo mundo fica dependente de alguém que vá lá e faça alguma coisa pelo país, coloca lá suas aspirações pra ter arma, pra ter não sei o quê, como se E aquilo aí fosse... é meio que o inconsciente da projeção, né? Meio que todo mundo tá carente de alguém pra projetar isso. E é claro que isso vai dar merda, né? Deu merda, está Já dando dá merda. Dá merda todo dia, ainda mais no Brasil. Né? Sim. Assim, um exemplo clássico do clássico é você rejeitar aspectos de pobreza, assim, tipo, a humanidade passou por vários períodos de pobreza, de falta, né? E isso fica preso em alguma coisa do inconsciente lá. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas têm medo da pobreza. Então, o que elas fazem? Elas projetam esse medo nas pessoas mais pobres, mais humildes. Então, elas rejeitam essas pessoas, só que, de alguma forma, essas pessoas, elas estão lá. Então, você está rejeitando uma coisa que está lá. E esse aspecto que você rejeita, uma hora ou outra, vai se manifestar. E ela vai se manifestar de forma violenta. Sim. Então, se você aumenta o muro da sua casa, e saiba você que tem um motivo inconsciente para isso, para se proteger, né? Você quer se proteger de alguma coisa. Você não vê o que existe, né? Pra você ficar numa redoma de um mundo imaginário ali que você criou, né? Que na verdade você quer se proteger de um aspecto inconsciente que é seu, mas também é coletivo. Mas tem uma consciência nisso. Eu acho que tem muita gente que levanta o muro da casa porque é alimentado constantemente por notícias de violência, que é realmente conscientemente se proteger. Então, mas é que ela quer se proteger digamos assim, de um aspecto que ainda é seu. Assim, se você for muito fundo em si mesmo, você vai conseguir detectar quando você olha para uma pessoa mais humilde e você meio que rejeita ela, entendeu? E isso vai criando um bolo, assim, porque a pessoa que está sendo rejeitada, ela quer ser vista. E até quando você vê, por exemplo, que esses mecanismos todos de segurança, né, que coloca na casa e tal, que tipo, meio que muitos não funcionam. E se sabe que não funcionam. Tipo, é sabido que não funciona, mas a pessoa faz questão também de mostrar que ela é detentora desse privilégio, sabe? Então, tipo... Porque ela não quer mostrar que ela
é pobre, digamos assim, ela não Aham. quer mostrar esse lado, que as pessoas rejeitam, né? Só que o pobre, ele também quer fugir da pobreza, então ele vai atrás do rico que tem alguma coisa, vai tomar, literalmente, Aham. isso, pra ele poder chegar no status dele ter alguma coisa. Uhum. E não se enxergar mais como alguém que não é enxergado. É muito do picho, né? O picho tem uma coisa dessa também de afronta, né? Tipo, de uma espécie de vandalismo, né? Como se vê, não do que é, mas como se vê a sociedade. Tipo, é de incomodar. Tipo, você levanta esse muro de 5 metros, então, tipo, eu vou pichar nele. Tipo, você quer que a pobreza não te atinja, mas ela tá aqui na porta da sua casa. Tipo, quando Ela você vai sai, se manifestar, entendeu? você vai ter medo dela, você vai Aham. se prender. Você vai perder a sua liberdade, literalmente, pra se afastar do mundo externo aí, que na verdade é o mundo interno. É só muito difícil de enxergar isso, mas é possível. É, eu acho que faz Enfim. bastante sentido isso. E é bem complexo, na verdade. É bem complexo. Porque entra em várias questões psicológicas e... Na verdade, essa conversa é toda uma Sociológicas. conversa psicológica, não é É. nada, tipo... Uhum. Enfim, acho melhor terminar o vídeo. Deu quantos minutos aí? Não dá pra ver, né? Eu tenho a leve impressão que talvez possa ficar um chiado de vento no áudio. Não tem problema. Não? Fica poético. Então é isso, galera. Beijo, tchau. Beijo!